A do Big Bang, que é sobre os cientistas, e a de Deus, que é religiosa, que os humanos acreditam que eles vieram de Deus. Eu gostaria de saber em qual das duas teorias da vida você acredita. Eu acredito que nós somos criados por Deus, que é acima de qualquer coisa, que nós viemos do barro. Fui criada na fé católica e essa é a minha concepção, apesar de acreditar também que a ciência é importante na vida do ser humano. De acordo com a teoria mais aceita pela ciência, o universo surgiu há 13 bilhões e 700 milhões de anos. Esse é o modelo do Big Bang, a história moderna da criação. Foi depois dessa grande explosão que surgiu tudo o que existe no universo. Aos poucos, essa matéria começou a esfriar. 400 mil anos depois do Big Bang, a matéria já estava fria o suficiente para começar a se agrupar e formar os primeiros elementos. O hidrogênio, que pode ser encontrado na água, e o hélio, esse gás que é usado para encher balões. Formaram-se então gigantescas nuvens compostas principalmente de hidrogênio. Durante quase 1 bilhão de anos, isso foi tudo o que existiu no universo. Ondas de choque do Big Bang ainda ecoavam. A matéria girava como numa dança cósmica. Mas chegou um momento em que as nuvens de hidrogênio sucumbiram ao próprio peso e entraram em colapso. A matéria foi ficando cada vez mais quente e densa. E então algo incrível aconteceu. Nasceram as primeiras estrelas. O nosso Sol é uma estrela e surgiu há cerca de 4 bilhões e meio de anos. Estrelas brilham durante bilhões de anos, gerando luz e calor, como o nosso Sol. Mas um dia, elas também entram em colapso e morrem. É durante esse fim da vida das estrelas que são formados os outros elementos da natureza, além do hidrogênio e do hélio. O carbono, que está em todos os seres vivos, no carvão mineral, nos diamantes, o cálcio dos nossos ossos, o ferro. Tudo isso nasceu nas estrelas. Você já parou para pensar para onde vão as estrelas durante o dia? Elas não vão para lugar nenhum, elas estão aí, só que elas são ofuscadas pela luz do Sol. Quando a noite cai e o céu está limpo, podemos contar as estrelas visíveis. Por incrível que pareça, não conseguimos enxergar mais do que 3.000. Mas para se ter uma ideia de como o universo é grande, só na nossa galáxia, a Via Láctea, existem pelo menos 200 bilhões de estrelas. E em todo o universo conhecido pelo homem, existem 70 sextilhões de estrelas. Ou seja, 7 seguido de 22 zeros. Se lembrarmos que todas as estrelas visíveis no céu não passam de 3.000, podemos ter uma ideia da imensidão do universo. O Sol é para nós a estrela mais importante do universo. Sem a luz e o calor do Sol, nós simplesmente não existiríamos. Estrelas como o Sol têm brilho próprio. Planetas como a Terra e corpos celestes como a Lua apenas refletem a sua luz. Mas de onde estrelas tiram sua energia? Como elas se mantêm acesas, brilhando intensamente, emitindo luz e calor? No interior de toda a estrela existe uma imensa fornalha que funde o hidrogênio a uma temperatura que chega a 15 milhões de graus. É daí que as estrelas tiram o seu brilho. O mais próximo que o ser humano já chegou de produzir energia parecida foi com a detonação de uma arma de destruição em massa. Uma bomba de hidrogênio, a arma mais letal que existe. Até hoje, a bomba H, como também é chamada, só foi usada em testes. As bombas atômicas que os americanos jogaram nas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki
por mais destruidoras que fossem, não se comparavam em força às bombas de hidrogênio. Pois é essa a gigantesca fonte de energia de estrelas como o Sol. Que a graça de Deus esteja sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Vamos ter uma conversa, né, acerca de Adão, o primeiro homem que a Bíblia fala. O Adão, que é a primeira criação de Deus. Deus, a Bíblia diz que Deus fez o jardim do Éden, plantou pessoalmente, porque antes Deus tinha dito para as ervas crescerem e tudo mais, mas o jardim do Éden Deus plantou particularmente e colocou Adão nesse jardim do Éden, e nesse jardim do Éden Deus fez também Eva, formou o primeiro casal, segundo a Bíblia, o livro de Gênesis capítulo 1 em diante. E às vezes ficamos pensando, quem era Adão? Como era o nosso patriarca? Todos nós somos Adões, somos pequenos Adãos. E possuímos como herança o pecado, a natureza pecaminosa, porque Adão pecou. Mas, pensando um pouco, porque não custa nada pensar, vamos falar sobre a teoria do livro Enigma dos Sonhos, sobre o super Adão. Ou você acha que Adão seria tão fraco como nós hoje? Um cachorro corre mais do que a gente, não é verdade? Não corre mais do que você, um cachorro. Você acha que Adão seria tão fraco que um cachorro daria uma carreira e ele não conseguiria nem pegar? Ou quem seria Adão? Quem seria Adão? Sabemos hoje que o homem, ele utiliza menos de 10% da sua capacidade cerebral, segundo a própria ciência. Adão, com certeza, utilizaria 100% dessa capacidade cerebral. Isso faria Adão um super-homem. Super-homem, Adão, Superman. Mas seria isso uma coisa besta, uma coisa sem nexo? Talvez não. A Bíblia fala que Adão tem algumas qualidades, como colocar o nome em todos os animais, e do jeito que ele colocou o nome, assim ficou. Então Adão tinha uma super memória, porque existem milhões e milhões de seres nesse planeta, O livro de Melquisedeque fala que Adão se comunicava com Eva. Adão falava, a voz ia até Eva, e Eva respondia, a voz vinha até Adão, como se fosse algo de telepatia. Na opinião do livro Enigma dos Sonhos, Adão seria um super-homem. Voaria e tudo. Diga isso não. Adão seria um patriarca. E antes, vamos dizer, do pecado, que a filosofia bíblica aponta para o pecado como um atraso. Aquele fruto que ele tinha, que Adão comeu, atrasou Adão. Não somente Adão, mas tudo que cerca Adão. A terra não produz mais a sua força, os seus frutos. A terra passou a produzir espinhos e cardos e tudo mais. E a mulher passou a ter parto com dor, indicando que ela poderia ter parto sem dor. Adão, com certeza, era um super-homem. Ele voava e dominava esse planeta inteiro. O Jardim do Éden, segundo o livro Enigma dos Sonhos, seria apenas o escritório de Adão, onde Adão parava e vivia a sua vida. Onde ele tinha o seu escritório, a sua esposa, seria a casa de Adão, onde tinha a árvore da vida e o rio da vida. A árvore da vida para dar saúde, porque Adão não era eterno. Adão é como os anjos do céu, precisa de algo para se alimentar. E o rio da vida para dar vida. Você às vezes nunca parou para pensar nisso, Porque a Bíblia diz, segundo a própria teologia, que o eterno é só Deus. E que todos os seres que Deus fez é mantido por Deus a sua eternidade. Adão não fugiria dessa regra. Então Adão necessitaria comer do fruto proibido, do fruto da vida para continuar vivo, beber da água da vida para continuar jovem, E Adão, com certeza, segundo a teoria, revelação de um anjo, não, teoria do livro Enigma dos Sonhos, Adão seria um super-homem, sim. Essa capacidade mental dele e o centro atômico, que o livro relata, que é a teoria da consciência atômica, daria a Adão superpoderes. Adão seria
maravilhoso. E como a gente conseguiria uma base bíblica para isso? A Bíblia diz que Adão foi tomado pela terra, né? Porque por ela fosse tomado. Assim está a frase no livro de Gênesis. Quer dizer que Adão, antes de pecar, ele não era tomado pela terra, ou seja, as leis da terra não prendia. Ele era maior do que essas leis dessa terra. Então, com certeza, a lei da gravidade, né, e outras leis não afetavam Adão. Adão realmente tinha força de estar aqui, de repente voar para os Estados Unidos. E o livro também relata a possibilidade de Adão falar com os animais, conversar com os animais, já que a Bíblia diz que os animais só passaram a ser hostis ao homem depois do dilúvio. Não foi nem depois do pecado, foi depois do dilúvio, foi que os animais, onde Deus diz, porém a inimizade entre ti e os animais. Então os animais começaram a ser hostis aos homens, né? Mas antes Adão chegava e falava, batia um papo com a baleia. Por que não? Você acha que uma baleia não tem inteligência? Né? Você acha que um cachorro não tem inteligência? Mostra um gato, mostra um cachorro pitbull para um gato, para ver se ele não sabe que o pitbull pode matá-lo. Então o gato não é desprovido de inteligência, ele é inteligente, agora ele é uma soma, nós somos outra soma, somos uma soma mais aperfeiçoada. Com isso, a teoria do super Adão, eu acredito firmemente, como autor do livro Enigma dos Sonhos, né, tem essa teoria, a teoria do super Adão. Esse centro atômico existente no peito de Adão daria a ele poderes incríveis, como de voar, né, super memória, telepatia e tudo mais. Parece piada, né? Mas não é piada quando a gente está na frente da televisão assistindo um filme de super-homem. Para nós não é idiota aquelas ideias de super-homem voar, ir na lua, descer, e voar de novo, e rodear a terra. Para nós não parece uma coisa absurda. Mas se a gente pegasse uma pedra e ficasse rodeando, não é? Por que não é? Porque está no nosso subconsciente essa informação. Dentro da nossa cabeça, sabemos, temos a certeza que o nosso primeiro pai, a nossa primeira mãe, Adão e Eva, eles eram superdotados. Encontramos na vida pessoas superdotadas, rapazes com supermemória, velhos com supermemória, que decoraram até quantas vezes dormiu com a mulher, né? Decoraram a lista telefônica inteira da cidade. Encontramos pessoas com supermemória, poderes magnéticos, encontramos pessoas que têm poder magnético de pregar 1 quilo de ferro no corpo e ficar lá preso, 1 quilo de ferro no corpo. Pessoas que têm poderes de levitações. E o que é isso? É do diabo, é do cão, é do satanás? Não. Pode até ser, viu? E a gente sabe que existe uma amplificação do mundo espiritual nisso aí. Porém, essas capacidades todas estão dentro de nós, mas não se manifestam. Por que não se manifestam? Porque o nosso centro atômico, ele não está bem desenvolvido. O nosso centro atômico, ele está preso nessa matéria de barro. Nós não somos tão frágeis assim. Para começar, a Bíblia diz que mesmo depois do pecado, o homem ainda vivia. Ele ainda vivia 1000 anos. E agora vive pouco mais de 100 anos, se chegar lá, né? Então, a teoria da consciência atômica, ela anuncia que o homem teria poderes. Adão, principalmente Adão. Adão, o primeiro homem, teria poderes de um super-homem, de voar, né, telepático, poder de força, campo magnético, tudo mais. Vamos continuar falando acerca de Adão. Rafael, do 3º ano do ensino médio. Então, quero te fazer uma pergunta. Em qual teoria da vida você acredita? Angélica, eu acredito na teoria de que o mundo foi feito com o poder de Deus. Porém, o que se passa na Bíblia é mais ou menos uma parte literária do seu sentido verdadeiro. Ou seja, quem escreveu a Bíblia teve fundamento em mensagens divinas. Porém, essas mensagens divinas foram passadas de uma forma livre. Ou seja, não certamente o que está na Bíblia é o que aconteceu. Mas sim, a ciência ela pode provar o que certamente aconteceu com seus métodos de estudo aprofundado. Então, tá nosso convite, que você ensinou. Tá?